Olá pessoal! Hoje vamos discutir um dos métodos mais poderosos para sintetizar resultados de pesquisas científicas, a meta-análise. Você já ouviu falar sobre ela? A meta-análise é uma ferramenta fundamental na pesquisa baseada em evidências, e hoje vamos entender o que é, como funciona e por que ela é tão importante. O objetivo da aula de hoje é apresentar os conceitos-chave da meta-análise, explicar como ela é realizada e discutir suas principais vantagens e desafios. Ao final desta aula, você será capaz de compreender a relevância desse método e como ele pode ajudar a transformar dados de vários estudos individuais em uma conclusão única e sólida. A meta-análise é uma técnica estatística utilizada para combinar os resultados de vários estudos sobre um mesmo tema. Ela nos permite sintetizar esses resultados de forma quantitativa, gerando uma conclusão mais robusta e confiável. Em outras palavras, é como se estivéssemos unindo as forças de vários estudos para termos uma visão mais clara e abrangente sobre uma questão científica. A meta-análise começa com uma revisão sistemática da literatura, onde os pesquisadores identificam estudos relevantes para a questão em análise. Depois de reunir esses estudos, a meta-análise combina os dados de cada um deles, ponderando-os de acordo com o seu tamanho e qualidade. O resultado final é uma estimativa combinada, que representa o efeito geral observado nos diferentes estudos. Imagine que queremos saber se o exercício físico reduz o risco de depressão. Vários estudos já examinaram essa relação, mas os resultados podem variar. Alguns estudos podem mostrar uma redução significativa, enquanto outros não observam um efeito tão claro. A meta-análise, então, entra em ação para combinar esses resultados e oferecer uma resposta mais precisa. Em média, o exercício físico realmente reduz o risco de depressão? Ela é fundamental porque nos ajuda a superar a limitação de estudos pequenos ou isolados, que podem ter resultados conflitantes ou inconclusivos. Ao combinar os dados de vários estudos, a meta-análise aumenta o poder estatístico e nos dá uma visão mais confiável sobre a eficácia de uma intervenção ou a relação entre duas variáveis. Mas será que todos os estudos podem ser incluídos em uma meta-análise? Nem sempre. A qualidade dos estudos, a consistência dos métodos e a compatibilidade dos resultados são fatores que precisam ser considerados para garantir que a meta-análise seja válida. Agora, vamos explorar como uma meta-análise é conduzida na prática. Esse processo pode ser dividido em 5 etapas principais. Formular a pergunta de pesquisa. O primeiro passo é definir uma pergunta clara e específica, que a meta-análise tentará responder. Por exemplo, o tratamento Y é eficaz para reduzir os sintomas da doença X? Busca sistemática da literatura. Depois de definir a pergunta, os pesquisadores fazem uma busca exaustiva na literatura científica para encontrar todos os estudos relevantes. Essa busca é rigorosa e segue critérios bem definidos para evitar a exclusão de estudos importantes. Extração e combinação de dados. Os dados de cada estudo são extraídos, e, em seguida, combinados usando métodos estatísticos específicos. Aqui, os estudos são ponderados de acordo com seu tamanho e precisão, para garantir que os estudos maiores e mais robustos tenham mais peso na estimativa final. Interpretação dos resultados. Após combinar os dados, os pesquisadores interpretam os resultados da meta-análise. Eles analisam se a intervenção ou o fenômeno em questão realmente tem um efeito significativo e verificam a consistência dos resultados entre os estudos incluídos. Exemplo prático. Vamos imaginar uma meta-análise sobre o efeito de um medicamento para controlar a pressão arterial. Os pesquisadores encontram 20 estudos que investigam o mesmo medicamento. Eles combinam os resultados desses estudos e descobrem que, em média, o medicamento reduz a pressão arterial em 10 milímetros de mercúrio. Isso é um resultado importante, que pode impactar decisões médicas e políticas de saúde. A meta-análise oferece várias vantagens que a tornam uma ferramenta valiosa na pesquisa científica. A principal delas é a capacidade de aumentar o poder estatístico. Ao combinar os dados de vários estudos, conseguimos detectar efeitos que talvez não fossem visíveis em estudos individuais pequenos. Além disso, a meta-análise ajuda a resolver divergências entre estudos, fornecendo uma estimativa combinada que reflete a tendência geral dos resultados. Ela também é uma ferramenta muito útil para sintetizar o conhecimento científico de forma eficiente. Ao invés de depender de um estudo único ou de uma série de estudos com resultados conflitantes, a meta-análise oferece uma visão mais clara e definitiva sobre um tópico. No entanto, a meta-análise também tem seus desafios. Um dos maiores problemas é a heterogeneidade entre os estudos, ou seja, as diferenças nos métodos, nas populações estudadas e nos tipos de intervenções. Se os estudos são muito diferentes entre si, os resultados da meta-análise podem ser difíceis de interpretar. Outro desafio é o viés de publicação, onde estudos com resultados positivos têm mais chances de serem publicados do que aqueles com resultados negativos ou inconclusivos. Isso pode distorcer os resultados da meta-análise, já que apenas os estudos com resultados favoráveis acabam sendo incluídos. Então, como podemos lidar com esses desafios?
Existem métodos estatísticos para ajustar a heterogeneidade e para detectar viés de publicação, como o funnel plot e o uso de análises de sensibilidade. Hoje, exploramos a definição, o processo e a importância da meta-análise. Vimos que ela é uma ferramenta poderosa para combinar os resultados de vários estudos, aumentando o poder estatístico e oferecendo uma visão mais clara sobre um fenômeno ou intervenção. A meta-análise é uma técnica crucial na ciência moderna, especialmente na área da saúde, onde as decisões devem ser baseadas nas melhores e mais robustas evidências disponíveis. No entanto, como qualquer ferramenta, ela tem seus desafios, e é importante estar ciente de suas limitações. Compreender a meta-análise nos permite interpretar melhor as evidências científicas e tomar decisões mais informadas, seja no contexto clínico ou de pesquisa. Ao combinar dados de maneira rigorosa e sistemática, a meta-análise nos dá uma visão mais abrangente e precisa, contribuindo para avanços significativos na ciência e na medicina. E isso é tudo por hoje, pessoal. Até a próxima!